Eu sempre tive interesse em ler um livro do Rodrigo Bilbo. Eu acho os livros dele bem assim, a capa é bem chamativa, né? E eu li, né? Iniciei o livro Como se tornar um cristão inútil. Acredito que foi em janeiro de 2026, mas eu decidi dar essa chance para esse livro do Rodrigo Bibo, né? Que ele é um teólogo estudioso da Bíblia. Ele é casado com a Alexandra. Ele é pai da Milena e do Kalel. Ele tem 42 anos. E ele tem um site de podcast aqui no YouTube que se chama Bibotalk, onde ele fala sobre teologia, né, em uma linguagem simples e acessível. Em 2022 ele fundou a IBT, Escola Bibotalk de Teologia, uma escola online que capacita cristãos na rica tradução da fé cristã. É mestre em teologia e mora em Joinville, Santa Catarina. E eu, assim, julgando, analisando o livro aqui criticamente para vocês, porque eu não vou falar o que eu acho, não vou falar, tipo assim, sem analisar, né, criticamente. E a capa do livro, eu achei bem bonita a capa desse livro, Como se tornar um cristão inútil. Eu gostei, assim, da leitura, porque ele não é aquele tipo de pessoa que ele vai ficar amaciando o ego de ninguém, sabe? Ele fala de verdade na sua cara, doa ou não doa. Tipo, ele te fala a realidade, sabe? E algo que eu achei interessante, logo no início do livro, que ele colocou uma imagem, assim, de uma pessoa se formando na faculdade e os pais com cartaz assim escrito: não fez mais do que sua obrigação. E lá ele disse que assim somos nós, tipo assim, a gente começou, termina, né? Começou, termina. A gente tem que fazer as coisas para Deus, né? Nesse livro ele fala sobre a gente, que às vezes muitas pessoas querem que Deus faça as coisas pra agradar, sabe? E não é assim. A gente tem que querer a vontade de Deus pra nossa vida. A gente tem que fazer a vontade dele, tem que agradar ele, tem que viver em santidade, tem que aceitar Jesus e tem que servir os nossos irmãos. E não, a fé é isso, e não querer que Deus venha fazer o que a gente queira, sabe? Mas sim, a gente fazer a vontade de Deus, que é falar dele para as pessoas, que é a gente servir, seja se você louva, seja se você prega. É sua obrigação como crente, como servo de Deus, como cristão, proclamar o evangelho da verdade às pessoas, né? Então isso ele fala aqui claramente no livro. Outra coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei também, é que ele fala lá quase no final do livro, que a gente se trabalha em algum local que a gente não se identifica. Tem uma pesquisa que cerca de 90% da população brasileira não se sente bem ou feliz no seu próprio emprego. E ele fala que a gente, mesmo não gostando do nosso emprego, a gente tem que exaltar Deus ali, tem que fazer o nosso melhor ali, tem que trabalhar e com excelência. Não importa o que você faça, mas você tem que ser excelente, sabe? E se você tem a oportunidade de melhorar mudar de emprego e fazer algo que seja melhor para você, que se sinta melhor, faça. Mas a nossa obrigação é exaltar e glorificar a Deus aonde a gente trabalha, servir com excelência, realizar um trabalho de excelência, sabe? Então, esse livro fala muito disso. Fala que o nosso chamado é glorificar Deus, é viver em santidade, é servir a Ele. Então, a partir do momento que você se torna cristão,
que você aceita Jesus, é sua obrigação viver em santidade, é sua obrigação proclamar as boas novas para as pessoas, né? A gente não sabe muitas das vezes o que uma pessoa tá passando, né? E então que a gente possa fazer com que, tipo, a gente conhece alguém, a gente não sabe como o que a pessoa tá passando, mas que a gente possa falar de Deus para essas pessoas através também das nossas atitudes, porque as pessoas elas nos observam o que a gente faz, como a gente anda, como a gente se comunica. Então tudo isso as pessoas observam, sabe? Então que a gente possa ser luz na vida das pessoas, né? E esse livro, ele me edificou bastante. Ele é a continuação do livro O Deus que Destrói Sonhos. Eu ainda não li o livro O Deus que Destrói Sonhos, mas eu gostei desse. Eu pretendo ler, sim, o livro O Deus que Destrói Sonhos. Eu já li o segundo, eu não imaginava que fosse, tipo, O Deus que Destrói Sonhos e depois esse. Eu imaginei que fosse um livro dele, mas não que fosse de continuação, sabe, do outro que eu comentei com vocês agora. Mas é uma leitura, assim, que eu recomendo pra você, se você quer ser edificado na sua vida cristã. Eu te recomendo. E ele é uma pessoa, assim, que ele faz ilustrações, tipo, pra atualidade, sabe? Ele pega uma coisa, assim, que aconteceu na Bíblia, né? E ele tenta colocar como se fosse, tipo, hoje em dia, sabe? Eu acho bem legal essas analogias que ele faz na Bíblia, né? Colocar da Bíblia, que é um livro tão antigo, né? E ele faz ela se tornar atual. Então, é bem interessante, sabe? E nesse livro menciona também algumas séries cristãs, como The Chosen, né? E a minha nota, assim, pro livro, acredito que foi 4 estrelas. 4,5 estrelas. Eu achei, assim, que dá pra você ler ele em um mês, assim, ou até menos de um mês, se você tiver tempo. Dá pra você ler em uma semana, sabe? Uma semana você consegue ler. Depende muito o tempo que você tem pra ler disponível. Mas é um livro que tem... Eu vou só confirmar, mas ele tem 136 páginas, então dá até para ler em um dia também, se você quiser, sabe? Então, essa foi a resenha do livro de hoje, que foi a resenha do livro Como Se Tornar um Cristão Inútil. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e curte aqui, se inscreve no canal, que a gente está crescendo. Eu quero muito bater os 1000 logo, os 1000 inscritos. E olha como já tá melhorando, né? Os nossos vídeos, eu tô muito feliz que os nossos vídeos estão melhorando. Nossa qualidade tá melhorando e eu tô melhorando também como gravar vídeo, gente. Porque quando eu iniciei, eu não sabia quase nada. E tipo assim, é fazendo que a gente vai aprendendo, sabe? Então, muito obrigada por todo mundo que tá aqui comigo, todo mundo que me apoia, que me incentiva. Então, já curte o vídeo, já comenta aqui. E muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo carinho de sempre. Até o próximo vídeo.